Olá a todos, meu nome é Marco Aurélio, estamos aqui no Laboratório de Máquinas para mais uma prática. Na aula de hoje, falaremos e faremos uma demonstração prática do campo magnético girante, que é o princípio do funcionamento de uma máquina de corrente alternada. Bora para a prática? Na conversão de energia, precisamos do nosso campo magnético. Sabemos que polaridade contrária atrai e mesma polaridade se repele. Vou fazer uma montagem aqui e depois vamos analisar o que pode estar ocorrendo na prática. A montagem é a seguinte. Essa montagem é a base de toda máquina de corrente alternada. Eu vou ter a minha bobina de cobre por onde circula a minha corrente. Vou colocar o núcleo de ferro, que vai intensificar meu campo. As bobinas, elas têm que ser idênticas. Observe aqui, eu vou ligar todas elas da mesma forma. Então, tem meu núcleo e a minha bobina. Coloquei o núcleo na minha bobina. Eu tenho 3 bobinas idênticas. Tenho então 6 bornes. Vou fazer o seguinte, tendo 6 bornes, eu posso ligar as bobinas em delta ou em Y. Vou fazer as bobinas ligadas em Y. Vou colocar elas defasadas fisicamente entre si de 120 graus cada uma. Observe a configuração física aqui das 3 bobinas defasadas fisicamente de 120 graus cada uma. Agora vou fazer a ligação nas minhas bobinas. Vou ligá-las em Y. Vou chamar um ponto de comum e os outros vai ser a minha fase. Vou supor esse aqui o início da bobina, deste lado. Então o outro vai ser o final. Vou ligar no final da outra. Ela é idêntica. Desse lado aqui, o final vai ser este. Liguei então, fechei o ponto comum. Esse ponto comum é o meu neutro. Eu poderia puxar um fio aqui, mas como as minhas bobinas são idênticas e eu vou aplicar tensão equilibrada, a corrente no neutro vai ser 0. De cada uma do início das bobinas, eu vou puxar uma fase. Meu fio amarelo, fase A, vou ligar na minha fonte. Ela está ligada em CA e eu aplico a tensão devagar até chegar na corrente. Meu fio verde, vou ligar na fase B. Veja, fiz a ligação das minhas bobinas em Y. O preto é o neutro, chamei o amarelo de fase A, o verde de fase B e o roxo de fase C. Nesse ponto aqui vai ser a entrada da bobina. A bobina vai entrar por esse ponto e sai por este. Entra por esse e sai por este. Vou fazer o seguinte, no núcleo, aqui no interior das minhas bobinas, vou colocar uma bússola e vamos observar o que acontece. Isso aqui vai ser apenas o nosso suporte. Isso aqui é a nossa bússola. Vou ligar a minha fonte principal. Liguei a minha fonte. Vou monitorar aqui a corrente de apenas uma das fases, apenas para controlar a corrente que está indo nas nossas bobinas. Vou usar aqui meu alicate amperímetro. Coloquei na escala de 20. Eu vou começar aqui a aumentar a tensão. Mas vamos monitorar e vamos observar ali a nossa bússola.
Observe, a bússola está girando. Vou reduzir a nossa tensão. Veja, o que sabemos? Que na bússola, o polo sul da bússola vai acoplar a um polo norte. O polo norte da bússola vai acoplar a um polo sul. O que parece que está acontecendo aqui é que temos alguma coisa, um campo magnético com polo norte e com polo sul. E o que ocorre? A bússola começa a acompanhar esse movimento. Vamos tentar entender aqui através dos nossos desenhos de uma maneira bem simples. Veja, aqui é a mesma ideia. Essa é a minha bobina da fase A amarela, a verde da fase B e a roxa da fase C. Coloquei o ponto para representar a corrente entrando no ponto. Então, corrente positiva, ela entra no ponto. Corrente negativa, ela sai do ponto. Vamos lá, mesma coisa. Corrente positiva, ela entra no ponto. Corrente negativa, ela sai do ponto. Aqui a mesma coisa. Corrente positiva entra no ponto, negativa sai do ponto. As três bobinas aqui, nesse desenho, estão defasadas fisicamente de 120 graus, da mesma forma que fizemos aqui. Eu representei aqui, tracejado, dividi a minha folha de 30 em 30 graus. Vamos então fazer o seguinte, eu vou ligar o final de cada uma das bobinas, vai ser o meu ponto neutro. Eu vou apenas representar pelo N. Fizemos essa ligação aqui. E de cada uma das bobinas eu puxo uma das fases. O que estamos fazendo aqui? Eu estou aplicando aqui corrente trifásica equilibrada, IA, IB e IC. Sabemos que as correntes elas estão defasadas fisicamente de 120 graus. Como seria isso num gráfico? Veja a situação. Eu tenho aqui a corrente IA, amarela, a IB, defasada. Veja a defasagem, 0, 60, menos 120. Então, 120 graus depois aparece a IB e 240 graus depois aparece a IC. Então, eu tenho a IA, a verde vai ser a minha IB e a IC é a minha corrente roxa. Podemos representar dessa mesma forma. IA, IM, cosseno de ômega T mais 0. IB, IM, cosseno de ômega T menos 120. IC, IM, cosseno de ômega T mais 120. Vou analisar aqui 2 ou 3 pontos. Vamos pegar a situação com ômega T igual a 0. Olha só, quando o ômega T é igual a 0, observe, a minha corrente IA ela está no máximo. Lembrar, a intensidade do campo que ela gera é função do módulo da minha corrente. Então, o módulo do campo magnético induzido por essa corrente vai estar no máximo. Nesse mesmo instante de tempo, observe que a minha corrente IB e a minha corrente IC estão no sentido negativo. Qual que é o valor delas? Observe que é exatamente no ponto em que elas coincidem. Vamos lá. IM cosseno. Quanto que está valendo o ômega T? 0. 0 mais 0, 0. Cosseno de 0, 1. IA está valendo IM, seu valor máximo. IB vai ser IM cosseno. Quanto que é o ômega T? Estou pegando o instante 0. Ômega T vai ser 0 menos 120, cosseno de menos 120. Cosseno de menos 120, menos meio. O meu IB, então, está valendo menos IM sobre 2. Ou seja, na metade da intensidade. E o meu IC? Meu IC, ômega T é 0, cosseno de 0 mais 120 vai ser cosseno de 120. Cosseno de 120 é menos meio.
Então, meu IC está valendo menos IM sobre 2. Ou seja, nesse ponto aqui, a corrente IB e IC, elas vão produzir um campo com metade da intensidade do campo da corrente IA. O sentido do campo, vamos observar aqui do nosso gráfico. Vamos pegar aqui a seguinte situação, no instante ômega-t igual a 0 graus. Nesse instante de tempo, a minha corrente IA está no seu valor máximo, positivo. Vou colocar ela aqui, indicar por essa seta. Ela vai estar entrando no ponto. Vamos observar agora a nossa corrente IB. A nossa corrente B, nesse momento, repare, ela está negativa, ou seja, ela está saindo do ponto. E a corrente IC, novamente, a IC também negativa. Então, em vez dela estar entrando no ponto, ela está saindo do ponto. Esse é o sentido da corrente, no instante ômega-t igual a 0. Da regra da mão direita, dedão é corrente, os dedos é o sentido do campo. Da forma com que foi desenhado aqui, observe como foi desenhado. Então a corrente está indo naquele sentido, está induzindo um campo. Lembra, o campo sai do ferro pelo polo norte e entra pelo polo sul. Então, ó, aqui o meu campo magnético, neste lado aqui, ele é sul. Lembrar qual que é a intensidade do campo aqui. A minha corrente está no valor máximo. Então a intensidade do meu campo nesse momento, ela é máximo, máximo sul. Vou colocar aqui como se fosse induzido o campo sul. Nessa corrente B, ela está saindo do ponto. O IB saindo do ponto, regra da mão direita. Corrente saindo. O polo norte sai do material ferromagnético. Então está induzido aqui polo norte. Lembrando, aqui é a metade da intensidade. Então tem um polo norte sendo induzido aqui com metade da intensidade. Vou pegar aqui um polo norte com metade da intensidade. E a nossa corrente IC saindo do ponto, polo norte, sai do material de ferro magnético, induz um campo que sai do material de ferro magnético pelo polo norte e entra pelo polo sul. Então eu tenho um polo norte com metade da intensidade. Por quê? IC também está aqui na metade da intensidade. Observe o que acontece aqui. Ó. Eu tenho polo norte e um polo sul forte, metade da intensidade no polo norte aqui, a outra metade aqui. Se eu colocar uma bússola aqui no meio, o que ela vai enxergar? A bússola ela vai apontar o norte da bússola para o sul, induzido. E o sul da bússola vai apontar para onde? Para o polo norte. Veja, é como se eu tivesse nessa região um polo norte e nessa região um polo sul. E a minha bússola vai ficar nesse sentido. O norte da bússola aponta para o sul da bússola aponta para o norte. Esse aqui é o nosso instante de tempo ômega-t igual a 0. Vamos continuar analisando. Vamos pegar um outro instante de tempo. Vou pegar o outro instante de tempo 60 graus. Eu estou pegando o ângulo de 60 em 60 para facilitar a nossa análise gráfica. Mas todo esse raciocínio aqui desenvolvido vale para qualquer ângulo. Se pegar o ângulo 1, 2, 3, 4, qualquer ângulo, essa análise que a gente vai fazer aqui serve. Vou pegar agora para ômega-t igual a 60 graus. Nesse instante de tempo, quanto que está valendo a minha IA? Veja, a minha IA ainda é positiva, mas caiu para metade da força dela. Quando coincide aqui, é 60 graus, não está na metade da força. Metade da intensidade. Então ela continua positiva, com metade da intensidade. Ou seja, seu sentido não mudou, mas a intensidade do campo reduziu pela metade. Sul sobre 2. A nossa corrente IB saiu do negativo, foi para o positivo, com a metade da intensidade. Então ela inverteu a sua polaridade.
a corrente que estava saindo, agora ela está entrando. Se ela inverter o seu sentido, inverte a polaridade induzida. Então aqui vai ser de polo norte, vai passar para polo sul, novamente com a metade da intensidade. E a corrente IC? A corrente IC, ela saiu desse ponto, continua negativa, só que negativo com a intensidade máxima. Então, o sentido dela continua o mesmo, só que a intensidade dela foi para o máximo. Então, o norte, que era sobre 2, vai ser um norte forte, um norte completo. Observe. Agora, a bússola, qual o sentido que vai? Aqui eu tenho um polo sul, aqui eu tenho um polo norte. Então, a bússola ela vai girar para esse ponto. A bússola estava antes aqui e foi nesse ponto. Vamos pegar um detalhe aqui bem interessante. Aqui era 0 grau. Aqui é 60 graus. 60 graus elétricos. Quantos graus mecânicos que a bússola girou? Entre esse ponto e esse ponto, eu tenho 30. Com esse aqui, mais 30. Girou 60 graus. Os graus elétricos correspondem aos graus mecânicos. Vamos fazer só mais uma vez, de uma maneira um pouquinho mais rápida, para a gente enxergar. E isso vale a qualquer instante de tempo. Vamos lá, 120 graus. Quanto que vale a nossa corrente IA? Ela saiu do positivo, foi para o negativo, inverteu. Se ela inverteu, a polaridade aqui inverteu. Ela está com metade da intensidade, ficou polo norte. A corrente IB estava na metade da intensidade, continua no mesmo sentido, agora com a intensidade máxima. Então, no mesmo sentido, vou continuar com a intensidade máxima. O sul sobre 2 vai passar para o sul máximo. A corrente IC, ela estava no negativo máximo, passou agora para metade da intensidade, ainda negativa. Manteve o sentido, mas a intensidade do campo reduziu. Saiu de norte para norte sobre 2. Aqui, novamente, polo sul. Essa região aqui é um polo sul e essa região aqui vai ser um polo norte. Então, a minha bússola vai girar nesse sentido. Ela saiu do zero. 1, 2, 3, 4. 3 vezes 4, 12, 120. A minha bússola andou 120 graus. 120 graus mecânicos. Quantos graus que eu estou analisando elétrico aqui? 120 graus elétrico. Esse aqui é o nosso campo magnético girante. E isso é válido para qualquer instante de tempo. Numa próxima aula, faremos uma análise mais cuidadosa. Vamos voltar ali apenas para relembrar o que aconteceu então na máquina. Eu vou alimentar aqui com tensão. Observe a bússola parada. Então, agora podemos pensar o seguinte: entendi, consigo visualizar aqui o campo magnético girante. Vamos analisar algumas situações que a gente pode interpretar aqui para adiantar os nossos estudos mais à frente. O que ocorreria se eu aumentar aqui a intensidade da minha tensão? Se eu aumentar a intensidade da minha tensão, imaginando que as bobinas suportam, eu ia aumentar a intensidade da corrente. Mas volte a esse gráfico. Aumentando a intensidade da tensão e da corrente, o que mudaria aqui? Eu ia, na verdade, intensificar os campos magnéticos induzidos. Eu ia aumentar o acoplamento entre a minha bússola e o campo magnético. Porém, a gente não vai mudar a velocidade de rotação da minha bússola. Por quê? A velocidade de rotação da minha bússola, ela está presa à frequência. Como assim? Vamos observar nesse nosso gráfico. Suponha aqui que eu tenha as correntes a 60 Hz. O que seria eu aumentar a frequência? Eu aumentar a frequência seria eu achatar essas curvas, achatar todas elas. No mesmo espaço de tempo, eu ia ter vários ciclos.
Se nesse mesmo espaço de tempo eu tiver vários ciclos, eu ia ter na minha bússola várias voltas para o mesmo espaço de tempo. Então, é por isso que normalmente em máquinas de corrente alternada eu preciso controlar a frequência, variar a frequência para eu conseguir controlar a velocidade da máquina. Eu intensificar a tensão aplicada, eu intensifico o campo magnético, intensifico o acoplamento entre a minha bússola, no caso aqui, que vai ser o meu rotor da máquina, com o campo magnético girante. Lembra, o que é o campo magnético girante? Eu não visualizo o campo girante, ele é induzido. Quais foram as condições que fizemos aqui? Colocamos 3 bobinas defasadas fisicamente de 120 graus, aplicamos correntes trifásicas equilibradas, defasadas de 120 graus e observamos então o nosso campo magnético girante, que é a base de toda a máquina CA. É possível então compreender, com uma análise não tão complicada, que existe ali o nosso campo magnético girante. Na verdade, de acordo com a construção da máquina, esse campo ele vai ser uniforme em toda a máquina. Veja, aqui não é uma construção eficiente. Eu não tenho bobina aqui, eu não tenho bobina aqui, tem espaço faltando. Não é uma construção eficiente. A gente vai melhorar essa construção e mostraremos nas próximas aulas. Um outro ponto importante: 3 bobinas defasadas fisicamente de 120 graus nos produziram o campo magnético girante com 2 polos. É como se eu tivesse aqui um polo norte e aqui um polo sul, e os polos girando. Então, com 3 bobinas, eu produzo 2 polos. É intuitivo pensar que com 6 bobinas eu poderia produzir 4 polos, e assim sucessivamente. O número de polos nas máquinas de corrente alternada interfere na velocidade. Mais para frente, vamos analisar isso também. Agora, vamos chegar num detalhe muito importante. A bússola é um material magnetizado. Assim que houve o campo magnético girante, houve o acoplamento entre a bússola e o campo girante. Isso aqui a gente poderia entender como o princípio do motor síncrono. E ela tem o rotor magnetizado. A gente magnetiza o rotor dela aplicando tensão contínua, acessando via anéis coletores, magnetizamos o rotor, temos um rotor magnetizado com polo norte e polo sul, e ele vai acoplar ao polo norte e ao polo sul do campo girante. Porém, vou fazer o seguinte experimento aqui. Entender que eu tenho um polo norte e um polo sul, e a minha bússola, o sul da bússola acoplou ao norte, o norte da bússola acoplou ao sul do campo girante, e girado junto, a gente observou aqui. Agora vou fazer o seguinte: isso aqui é uma latinha de alumínio. A latinha de alumínio, ela não é magnetizada. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Tirei a bússola. Pegar um exemplo. A latinha de alumínio, ela não é magnetizada. Veja. O ímã, ele não gruda aqui na latinha de alumínio. Ok? Então ela não é magnetizada. Então não tem esse acoplamento. Observe a bússola. A bússola acopla ao ímã. A princípio, poderíamos imaginar o seguinte: se eu colocar a latinha aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Eu tenho um campo girante, mas a latinha ela não acopla ao campo magnético. Ela não é magnetizada. Então vou fazer o seguinte: observe aqui. Isso aqui é só um apoio, vou colocar a latinha aqui. Devemos lembrar, a latinha ela é de alumínio. O alumínio é um material condutor. Ela não é magnetizado, então não faria sentido eu imaginar que se eu criar o campo girante aqui das minhas 3 bobinas, essa latinha pudesse de alguma forma girar ou até mesmo vibrar. Vamos observar aqui o que acontece. Vou aplicar normalmente aqui a tensão. Veja.
Vou diminuir aqui a tensão. Como é possível a latinha ter girado? Que sentido faz isso? A latinha, ela não é magnetizada. Conseguimos observar que com as 3 bobinas defasadas de 120 graus, quando eu aplico corrente trifásica equilibrada, eu produzo lá o seu campo polo norte e o polo sul girando na frequência da rede. Porém, eu fui lá e coloquei uma latinha e a latinha girou. Observe ainda o sentido de rotação da latinha. Ela está girando para o sentido anti-horário. Vou inverter uma das fases. Isso aqui também seria válido para a nossa bússola. Vou aplicar atenção. Inverter o sentido de rotação. O que pode ter acontecido aqui? Por que a latinha está girando? Na verdade, na nossa primeira prática aqui no laboratório, mostramos um princípio muito importante, que é o princípio da indução magnética, um princípio de Faraday, lá da década de 1820 a 1830. Mostramos o seguinte, que o fluxo variável gera uma corrente. Colocamos um amperímetro numa bobina, movimentamos na frente de um ímã e observamos uma corrente elétrica circulando pela bobina. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um campo magnético girando, ele está em movimento. A latinha minha, ela é condutora. Então, o campo em movimento na frente do meu condutor induz corrente elétrica na minha latinha. Essas correntes, elas vão descer e subir pela minha latinha. Corrente na presença do campo, aparece uma força. E essa força vai ser tangencial à latinha e vai fazer com que ela gire. Esse é o princípio da máquina de indução. Observe, é simples a construção. Os princípios por trás são simples. Eu tenho uma latinha de alumínio que vai ser meu rotor, ou seja, no rotor eu preciso só de um material condutor. Vou pegar aqui o rotor de uma máquina de indução. Esse é o rotor de uma máquina de indução. A parte cinza escura é ferro magnético, para facilitar e intensificar o campo magnético. Isso aqui é uma barra condutora de alumínio. Isso aqui é outra barra condutora. Entre elas, eu tenho várias barras. Esse aqui é um rotor de gaiola de esquilo. Observe, ó, o início das barras dá para ver pelos pontos e o final das barras. Então, eu vou passar correntes que vão circular de cá para cá. Serão induzidas no rotor da máquina. Então, o rotor aqui, a latinha de alumínio, seria o nosso rotor. Isso é a máquina de indução. E o estator da máquina? O estator da máquina seria as 3 bobinas defasadas fisicamente de 120 graus. Vamos observar aqui. Quando eu olho aqui, esse aqui é o estator da máquina. Veja, núcleo de ferro magnético e eu tenho as nossas bobinas de cobre. Quando eu olho aqui, fica difícil enxergar que eu possa ter 3 bobinas defasadas fisicamente de 120 graus. Mas vamos observar aqui, eu vou fazer a mesma ligação que eu tenho nas minhas outras bobinas ali. A máquina, ela tem essa caixa aqui. Nessa caixa é o acesso aos bornes. Veja, eu tenho 6 bornes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes. Aqui eu estou tirando apenas 3. Os outros 3 bornes estão ligados internamente aqui. Eu tenho esse acesso, basta desaparafusar. Então os outros 3 bornes são esses bornes pretos. E os coloridos são esses 3 que eu tenho acesso aqui. Vou fazer a mesma ligação que eu fiz nas bobinas. Então vou pegar aqui, ó. Vou pegar uma das fases, fio colorido, e vou ligar aqui.
Peguei a outra fase, liguei, vou só colocar distante ali, e vou pegar a outra fase, liguei. Veja, a ligação que eu fiz nessa máquina é a mesma ligação que eu fiz aqui. No núcleo da máquina aqui, eu colocaria o rotor da máquina. Vou colocar aqui, novamente, uma latinha de alumínio, que é o meu eixo, vou colocar essa latinha. Vamos verificar aqui. Ela está girando no sentido anti-horário. Vou fazer a mesma coisa, vou inverter uma das fases. Vou inverter aqui, direto na fonte. Trocar o amarelo com verde. Vou aplicar a tensão. Girando no sentido horário. Essa foi a prática de hoje. Nós mostramos aqui o campo magnético girante, como ele é induzido na máquina. Observamos a produção do campo magnético pela rotação da bússola, que estava entre as bobinas, e depois colocamos uma latinha de alumínio e a latinha girou. O princípio da latinha girar é o princípio da indução magnética. Por isso, essas máquinas chamamos de máquinas de indução. Os princípios, a construção dessa máquina e esses princípios serão analisados nas próximas aulas. Até uma próxima aula. Bom estudo a todos.